Pai, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra viva e por tudo que vai acontecer a partir da liberação dela. Nós declaramos, Jesus, você pode levantar suas mãos, declarar isso, diga: Pai, nós declaramos céus abertos nesse lugar. Diga aí, um marco profético na nossa vida, na nossa casa e na nossa jornada de fé. Diga: nunca mais seremos os mesmos, em nome de Jesus. Irmão, se você crê nisso, você pode fazer barulho aí no teu lugar. Preciso de pelo menos uns 100 incendiários aqui. Vamos, alguém aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Sei que é final de semana para muita gente, muitas coisas aconteceram, tem gente cansada, mas eu preciso que você derrame para Jesus o teu melhor nessa noite. Ele é digno, amém? Eu acho que nem todo mundo aqui veio de um berço cristão, então é possível que você tenha passado algumas noitadas em lugares que talvez não sejam os melhores. É possível que você tenha virado algumas noites fazendo coisas que talvez você não se orgulhe delas. Então nada para Ele pode ser medido, equilibrado, comedido. Não, a gente entrega tudo para Ele, amém? Eu lembro quando eu me converti, isso para mim foi muito claro desde o início. Eu era intenso no meu pecado, eu preciso ser ainda mais intenso no meu chamado. Ele não merece metade, Ele não merece uma boa parte, Ele merece tudo. Alguém pode declarar isso? Diga: Ele merece tudo de mim. E a gente vai dar tudo nosso para Ele, amém? Quero falar nessa noite sobre travessia. A gente já falou sobre tantos tipos de travessia. Travessias pelo deserto, travessias em meio a tempestades, travessias em meio ao fogo. E eu quero falar hoje sobre a travessia em busca da promessa. Porque todo lugar que foi preparado por Deus para nós, e quando eu falo lugar, entenda o cumprimento de um chamado, não é geografia. Esse lugar, ele vai ser alcançado quando antes vencermos processos, travessia, gigantes, levantes, inimigos. Porque o caminho, por mais que seja cercado pelo favor de Deus, não é um caminho necessariamente facilitado por Ele. Favor de Deus não significa facilidade. O que é o favor de Deus? Pão que desce do céu é favor. Mas depender de um pão que desce do céu enquanto se atravessa o deserto com toda a sua família, debaixo do sol, isso não é fácil. O mar se abrir para você não ser completamente dizimado pelos exércitos dos inimigos, isso é favor de Deus. Mas não é fácil. Faz sentido? Ver leões jejuando na tua presença é favor de Deus, mas não é fácil. Não sei se você já ouviu o rugido de um leão. Um é assustador, vários, então imagina você a sós com eles. Então todos os heróis da fé, galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, fala sobre tantos homens que viveram tantos feitos, e todos eles foram marcados pelo favor de Deus, mas a vida de nenhum deles foi fácil. Ressuscitar ao terceiro dia, depois de sepultado, isso é favor de Deus. Mas ser crucificado, envergonhado diante da sua mãe, humilhado, isso não é fácil. Então o Evangelho não promete facilidade, mas existe uma garantia na travessia do Evangelho. O favor de Deus vai ser uma companhia constante na tua jornada de fé. Olha para mim, não se distrai. Alguém toma posse disso aqui. Vai ser fácil, pastor? Nem sempre. Ninguém disse que seria fácil. Mas o favor de Deus é um acompanhante, é um bom companheiro. Ele é presente. Uma das promessas que Ele nos fez é: eu estarei com vocês todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Números 13:30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Quero te levar para um lugar. O povo está há anos caminhando em busca de uma promessa. Eles têm a promessa, conhecem o Deus da promessa, viveram livramentos, vivem em favor de Deus, mas agora estão diante da terra prometida e eles têm medo, porque, guarda isso aqui, irmão, você pode viver a vida inteira em busca de uma promessa, mas quando chega a hora de conquistá-la é assustador. Falo isso com propriedade.
te empurram profeticamente para um lugar. Tem estações que tudo acontece, parece que está fora de controle, mas na verdade, enquanto parece que está tudo desmoronando, pode estar tudo profeticamente se encaixando. Mas ainda assim, quando chega a hora de tomar posse, é assustador. É como alguém que ama a sua namorada, que se torna noiva, mas no dia do casamento, irmão, frio na barriga. Quando houve a marcha nupcial, meu Deus do céu, é de verdade, está acontecendo. É como alguém que vai se tornar pai. Todo mundo aqui é maduro para entender que a noite em que a criança foi concebida, ou o dia, ou a tarde, ela é cercada de alegria, amém, gente? Alguém pegou a chave aqui ou não? Mas quando chega a semana do nascimento do bebê, e quando a bolsa estoura, você se preparou para isso, você desejou isso, começou isso, mas quando chega a hora de tomar posse da promessa, tem ansiedade, preocupação, é uma série de emoções. Agora a gente está falando de um povo que por 40 anos viu Deus enviar comida do céu. Alguém já viu Tá Chovendo Hambúrguer, aquele filme? Irmão, aquilo ali nada mais é do que o povo viveu. Não é louco a gente ver aquilo, ver uma animação e falar, cara, que loucura. É isso que eles viveram. Eles viram Deus alimentando eles no deserto. As roupas não se gastavam, os calçados não se desgastavam. Mas ainda assim, quando chegam diante da terra prometida, existe medo, preocupação. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Alguém consegue ouvir 20 minutos dessa mensagem aqui? Então é nesse contexto que eu quero te levar. Imagina que você está no meio do povo. Os espias voltaram. Alguns trazem um bom relatório e outros amedrontam o povo, mesmo sabendo da herança. E é nesse lugar que você está o tempo inteiro. Você discerniu algo, ouviu algo, percebeu algo de Deus, compartilha com alguém. A maior parte não vai acreditar. Guarda isso aqui. Se os sonhos que você carrega, se a maior parte das pessoas que te cercam concordam, provavelmente seja uma boa ideia, mas não necessariamente é uma ideia de Deus. A ideia de Deus para Moisés é: vai e fala com o faraó que é para liberar o povo. Cara, isso é absurdo. A ideia de Deus é: pega o cajado, toca no mar, vai se abrir. Isso é absurdo. A ideia de Deus é: Pedro, como eu falei no último culto, lança um anzol e vai vir da boca de um peixe a provisão. Pedro precisava de ouro, não de peixe, mas de dentro da boca do peixe veio o ouro. Isso é absurdo. E várias outras vezes que várias outras coisas aconteceram de forma inusitada. Agora, quando todo mundo concorda com algo, você pode, não vou generalizar, mas você pode estar diante de um problema. Pode ser uma boa ideia sua, que não necessariamente o céu aprova. Um grande exemplo disso é Babel. Vários homens reunidos em torno de uma ideia, todos tinham unidade, estavam alinhados e tinham um bom projeto, mas Deus não se agradou do que viu. Agora, Atos 2 fala a respeito de um povo que é muito menor do que o povo que viu Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus diga: olha, não saiam, permaneçam até que venha sobre vós, e dias depois, quando Atos 2 acontece, dezenas daquelas pessoas que ouviram Jesus falar desistiram de esperar e foram embora. Irmão, a travessia em busca da promessa é o que separa meninos de homens, mas é o que também testa a nossa convicção, porque quem sabe o que espera, espera, mas quem duvida do que se espera, em algum momento desiste de esperar. Será que de fato é Deus? Será que é de Deus? Será que vai acontecer? E quando esses serás começam a ter acesso à nossa mente, a travessia fica pesada e a gente começa a aceitar como uma boa ideia desistir. Então é nesse lugar que a gente está. Alguns espias trazem uma série de serás, mas alguns homens se lembram da promessa. E fica tão nítido quem confia na promessa e quem começa a duvidar dela. Por quê? Porque as suas escolhas definem aonde está firmada a tua fé. Se a sua escolha é avançaremos, conquistaremos, significa que a sua fé está firmada na promessa. Se a sua escolha é retrocederemos, desistiremos, significa que a tua fé talvez estava firmada só em uma expectativa, mas não numa promessa. Faz sentido? Estou há 15 anos esperando gerar filhos, pastor. Você ainda crê? Ainda creio. Então você está firmado numa promessa. Estou um ano lutando contra essa doença. Você ainda crê? A travessia testa, irmão, a nossa motivação e também a nossa fé. Tem coisas que talvez a gente não conquiste, mesmo que a gente morra esperando por elas, mas é melhor morrer esperando do que desistir e não esperar.
Tem pessoas que aguardaram por uma cura que talvez não se manifestou. A gente não entende o porquê. Mas se em algum momento eu tiver que lutar para sobreviver e o Senhor não quiser me poupar, que eu morra crendo, mas não desista de crer enquanto espero. Faz sentido? Porque quando chegar diante dele, a gente não vai ter isso sendo imputado como juízo. Não, você creu até o fim. Você aguardou até o fim. Vocês estão comigo? Então vamos junto, não desanima. Números 13, primeira parte desse texto. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Primeira coisa, irmão, quando você está atravessando algo em busca de uma promessa, você vai ter que calar algumas vozes. Se você não calar essas vozes, em algum momento essas vozes começam a se tornar conselho. E a pior coisa que pode acontecer para alguém é ouvir conselhos de alguém que não te empurra para o teu destino profético. Se Jesus tivesse ouvido o conselho de Pedro, a redenção não teria se manifestado. Pedro aconselha Jesus e é um bom conselho, é um conselho pautado em zelo, é um conselho de alguém que amava Jesus. Ele fala: Jesus, de forma alguma a gente vai permitir que você seja entregue. E aí Jesus, a partir de um bom conselho, reage dizendo: para trás de mim, Satanás. Nem todo bom conselho me empurra para o meu destino profético. Faz sentido? Então a gente precisa entender, irmão, que tem momentos que a gente vai ter que calar algumas vozes. Vozes de condenação, vozes de acusação, vozes de calúnia, mas também vozes que têm como principal propósito nos poupar de uma travessia que custa muito ou custa tudo. Talvez se a minha mãe, como mãe, tivesse visto toda a história, ela me aconselharia no início do meu chamado, talvez a não me envolver com o meu chamado. Talvez se eu soubesse todo o destino que o Benício tem pela frente, ou a Cecília ou a Chloe, como pai que ama, tentaria poupá-los de toda a travessia. Por quê? Porque eu não só vi o fim, eu vi o meio. É por isso que muitas vezes Deus te revela parte do fim, mas não te revela nenhuma parte do meio. Porque se soubéssemos toda a travessia, abortaríamos muitas promessas. A Bíblia diz que quando Deus fala com Abraão, o convite dele é: sai do lugar que você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. O lugar novo não é revelado, mas o lugar que não é mais para estar, é claro, não é mais aí, não é o teu lugar, não é a tua geografia, sai da tua parentela. Então Abraão não sabe o que vem no meio do caminho, mas Abraão foi chamado para ser pai de multidões. No meio do caminho tem deserto, no meio do caminho tem gigantes, tem inimigos, no meio do caminho tem provação, no meio do caminho tem um filho, fruto de uma precipitação, mas no meio do caminho também tem um filho gerado de uma promessa. No meio do caminho tem Isaac, e tem aquela montanha que assistiu um pai levar um filho para sacrificá-lo como se fosse o próprio cordeiro. Uma montanha testemunhou a fidelidade de um homem que clamou por anos para ter algo e que, quando Deus pediu, não hesitou em entregar. Então o meio do caminho de Abraão tem muitas coisas. O final do caminho é pai da fé, mas o meio do caminho é assustador se a gente soubesse antes de começar a caminhar. Então, irmão, guarda isso aqui. Muitas vezes você vai ter a revelação de duas partes: como começa e, se você for fiel até o fim, como termina. Mas você não tem ideia do que você vai ter que enfrentar no meio do caminho. Pedro encontra Jesus, as redes vazias, ele está frustrado, ele fala para lançar as redes, ele lança, as redes quase se rasgam, os barcos quase afundam. Aquele é o primeiro momento, é o ato 1 de uma história extraordinária de um apostolado. Qual que é o final da história? Uma igreja primitiva, o apóstolo de Cristo de algo novo, alguém que está como um fundamento de uma nova aliança, alguém que vai ver enfermos sendo curados à distância da sua sombra. Mas o que vem no meio do caminho? Ele é aquele que vai negar Jesus 3 vezes. Ele é aquele que vai sumir no meio do cenário da crucificação, porque tem medo de viver o que Jesus estava vivendo. Então entenda, somos em vários momentos da nossa história como Pedro que ainda pesca e as redes estão vazias. Somos em vários momentos da nossa história como Pedro que caminha e a nossa sombra cura. Mas também somos em vários momentos da nossa história o Pedro que nega, o Pedro que foge, o Pedro que tem medo. Faz sentido? Então a primeira parte que me chama a atenção nesse texto é: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Fala comigo: eu preciso calar as vozes que não são a voz de Deus. Diga: toda voz que não é a voz de Deus não tem espaço na minha jornada. E aí vem a segunda parte, ele diz assim: certamente subiremos e possuiremos em herança.
Irmão, aqui tem um homem que tem certeza do que vai viver porque tem confiança em quem prometeu. Tem duas chaves aqui. Ele diz, possuiremos em herança, ele diz certamente. Ou seja, é certo, não tem dúvida, não tem margem, não tem erro, não tem como. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, primeira coisa, eu tenho certeza no caráter de Deus. Logo, eu tenho certeza na promessa que é fruto do caráter dele. Vocês estão comigo aqui, gente? Alguém comigo aqui? Eu sei que a sua alma está refrigerada por conta do momento de louvor que a gente teve, mas eu preciso que você não se distraia. Não olhe para quem está do lado, para a produção, para a câmera. Tem uma palavra aqui que pode liberar o teu destino profético, pode mudar a tua história hoje, amém? Então, quando eu conheço o caráter, eu sei o que esperar. Eu sei o que esperar da Kezinha. Se eu prometer que vou chegar no horário e chegar outro, eu sei o que esperar. 17 casado, irmão, 19 junto. Eu sei o que esperar da Cécia, se eu fizer algo que ela quer que eu faça, ou se eu não der o que ela quer que eu dê. Agora, quando conhecemos o caráter de Deus, sabemos o que esperar desse Deus. E se é Ele quem prometeu, sabemos o que esperar dessa promessa. Vai acontecer. Amém? Então ele está dizendo, Caleb está dizendo, olha, certamente possuiremos. Por quê? Porque somos fortes? Não, estamos enfraquecidos, cansados. O nosso número é muito menor do que o número que começou a travessia. Os nossos inimigos são maiores, eles são mais fortes, estão empoderados, fortificados. Mas por que ele tem certeza? Porque a garantia dele não é a circunstância facilitada, mas é o favor do Deus que prometeu. Não é sobre a facilidade, irmão, é sobre o favor de quem te chamou. Não era fácil. Gideão com 300 venceu vários exércitos. Ele começou com 30 mil. Deus disse, tem gente demais. Senhor, mas vai ser mais fácil com 30 mil do que com 300. Sim, vai ser mais fácil. Mas o meu favor opera nos 300, não nos 30 mil. Porque quando um número te garante, não sou eu mais quem te garante. Mas quando nenhum número te garante, eu começo a ser sua garantia. Faz sentido? E aí ele fala, certamente subiremos e possuiremos em herança. O que é herança? É algo que não foi comprado. Irmão, pega isso aqui. Herança é algo que não fui eu quem comprei, mas alguém que veio antes de mim comprou e deixou para eu usufruir. Não é o princípio da herança? Herança não é a minha conquista. Herança é a conquista de alguém que vem depois de mim. Não, que veio antes. O Benício não pode estabelecer uma herança para o André, mas o André e a Kézia podem estabelecer uma herança para o Benício. Porque é o pai que deixa herança para o filho. Então quando o Caleb está dizendo possuiremos em herança, ele está dizendo, essa terra não fomos nós quem conquistamos, o nosso pai que conquistou, já é nossa por herança, porque o nosso pai nos garante, ele nos deu. Logo não vamos abrir mão de algo que o nosso pai conquistou, porque não vou permitir a ideia de deixar o que o meu pai conquistou a um alto preço ser usufruído por outra pessoa que não tem aliança com meu pai. Ninguém vai tomar aquilo que é do meu pai, logo é meu por herança. É o princípio pelo qual Davi confronta o gigante. Quem é esse filisteu? Em outras palavras, quem é esse homem que não carrega uma aliança, logo não carrega uma herança, para afrontar o povo que carrega uma herança de Deus? Irmão, o que te garante é a sua herança. Não tem nada que te garanta no meio de um campo de batalha a não ser a tua herança. Faz sentido? Então Caleb está dizendo, cara, tem tantos princípios. Eu ficaria horas meditando nesse texto. Daria para a gente fazer uma série expositiva só a partir desse texto. Porque aqui vemos um homem remando contra a maré, indo contra as vozes, crendo a despeito das circunstâncias, confrontando os espias que trazem desânimo, militando contra os ladrões de alegria e trazendo a memória do povo que traz esperança. Por quê? Porque foi Deus quem prometeu. Caleb dá uma aula aqui de fé e de confiança na promessa. Esse é o tipo de fé que sustenta a promessa. A fé que sustenta a promessa é unicamente uma fé pautada no conhecimento do caráter de quem prometeu. Por que a sua fé está bem firmada? Porque eu conheço o caráter de quem fez a promessa. No cartório alguém está dizendo, eu garanto que foi ele quem assinou. Dependendo do nível do contrato, você precisa ter um reconhecimento presencial. Você tem que estar lá, porque alguém olha e ele vai falar, olha, eu chancelo, garanto, ele estava aqui quando assinou esse documento.
Quem estava lá quando a sua promessa foi assinada? Quem estava lá? O Pai estabeleceu uma promessa. O Filho é quem garante a promessa. Porque a palavra de Deus diz que todas as promessas temos nele o sim, e por meio dele nós dizemos amém. Assim seja. Então o Pai estabeleceu a tua promessa, o Filho sustenta a tua promessa, e a partir do Espírito Santo você vai viver a tua promessa. Jesus, vamos para Jesus, vamos voltar à nova aliança, Novo Testamento. Ele fala, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Então a primeira parte da história, vemos um Deus soberano operando em todo o tempo a Trindade. Mas na primeira parte da história vemos um Deus operando o tempo inteiro. Na segunda parte dela vemos o Filho se revelando, sendo encarnado, depois ressurreto. A terceira parte da história, que agora está com a gente, é a partir do poder do Espírito derramado sobre a carne. Agora é o Espírito que opera em nós. Por isso que Paulo diz, o mistério que esteve oculto por épocas e gerações, agora eu posso dar a vocês o conhecimento. E esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Nascemos em Cristo e fomos revestidos do Espírito. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atestando, fomos nós quem fizemos a promessa. Nós sustentamos ela, nós vamos cumpri-la. Se você crer e não duvidar, se você permanecer e não retroceder, se você olhar para frente e não para o lado. Alguém está tomando posse disso aqui? Diga amém. Certamente subiremos e possuiremos a herança. Porque agora vem mais uma palavra de alguém firmado numa confiança absoluta. Porque seguramente prevaleceremos contra eles. Caleb, os gigantes são muitos. Seguramente. Se ele tivesse nascido numa época um pouco mais próxima da nossa, eu tenho certeza que ele falaria, irmão, esquece. Mas Caleb, esquece. Já aconteceu. Foi Deus quem prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não vai gerar em nós uma expectativa que não tem o intuito de cumprir. Faz sentido? Ele fala, certamente, seguramente prevaleceremos contra eles. Versículo 31. Porque os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Irmão, eles se sentiam mais fracos do que os povos que estavam lá. E de fato eram. E esse é um desafio. Pega isso aqui, porque isso aqui pode mudar a vida de alguém. Todas as vezes que eu olho para a promessa que foi feita e tento procurar em mim algo que justifique a minha esperança no cumprimento da promessa, eu vou fracassar, porque não tem nada em você que justifique o que Deus vai fazer. Então ele olha para os povos, olham para eles e eles falam, cara, a gente é maluco, não dá. Olha o que a palavra de Deus diz. Você está comigo? Números 13 e 33. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim nós também éramos aos olhos deles. A mesma Bíblia diz que assim como você pensa, você é. Então, irmão, quando eu paro para olhar o meu reflexo, o futuro se torna assustador. Moisés, liberta o povo. Ele era de fala pesada. Eu falo mal, Deus. Você quer que eu convença? Não, não é por convencimento. Você pode até gaguejar, você pode não falar, mas quando abrir a boca, sou eu quem falo por você. Davi vai contra aquele gigante. Não tem relatos de Davi fraquejando, mas vamos imaginar que em algum momento isso tivesse acontecido. Senhor, será que é algo da minha cabeça ou é para eu ir contra? Porque olha o meu tamanho, olha o dele. Não é sobre o teu tamanho ou sobre o dele, é sobre o Deus que você serve, sobre o temor com que você vai. Qual que é a chave da força de Davi? O temor do Senhor. Salmo diz que feliz é o homem que teme ao Senhor, será feliz e próspero em tudo o que fizer. O temor do Senhor é a chave de Caleb. O temor do Senhor é a chave de Davi. O temor do Senhor é a chave de José. O temor do Senhor é a chave de Jesus. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. O que Jesus está dizendo? O temor do Senhor me consome. O meu desejo é abortar isso aqui, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O temor do Senhor é o que te sustenta. Alguém aqui, o temor do Senhor é o que te garante. Então sempre que você olhar para você,
procurando uma justificativa, você vai se frustrar. Mas o temor do Senhor, Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmos 34:4, alguém toma posse dessa palavra. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Tem alguém radiante de alegria diante dos gigantes aqui nessa noite? Você pode fazer barulho? Aleluia! Agora deixa eu te levar para um lugar. Isso aqui é loucura, tá? Os homens estão diante da promessa e têm medo, e os inimigos do outro lado também. Irmão, isso aqui é uma chave. Pastor, eu estou com medo. Eu sei, eu também tenho. Mas os seus inimigos têm mais do que você. Por que Jezabel se levanta? Porque ela tem medo de uma voz profética posicionada. Meu Deus. Por que Saul se levanta? Ele era o rei, o trono está com ele. Porque ele sabe que não era mais aquele a quem Deus se alegrava, mas alguém com coração segundo o coração de Deus já estava a caminho do trono que ele ocupava. Por que os irmãos de José têm medo? Ele é um menino, ele é um moleque. Eles são homens, são maduros, são fortes. Porque eles sabiam, esse moleque em algum momento, se ninguém parar, vai governar sobre nós. A gente precisa garantir que isso não vai acontecer. Então os irmãos de José têm medo de José, Saul tem medo de Davi. Faz sentido? Babilônia tem medo de Daniel. Os religiosos tinham medo de Jesus. O imperador tinha medo de Paulo. A Bíblia diz que quando eles chegavam nas cidades, o povo dizia, estão chegando aqueles que estão transtornando o mundo. Irmão, o evangelho se tornou transtorno. Por quê? Porque mudou a cultura vigente. Colocou em xeque o governo local. Eles eram uma ameaça a um sistema estabelecido. Todas as vezes que algo se estabelece e ameaça um sistema, o sistema vai destruí-lo. Para que ele não destrua um sistema. Quantas vezes a gente viu, por exemplo, na política, uma voz se levanta. A gente viu agora, acho que 2 ou 3 pessoas nesse ano foram assassinadas, porque era uma voz de um cenário político, e foram assassinados de forma encomendada pela oposição. Por quê? Porque hoje ele é só candidato, mas se ele assume o governo, esse cara pode mudar a história. Faz sentido? Então entenda, os seus inimigos têm mais medo de você do que você tem medo deles. Por quê? Porque eles já viram o final da história, você só conhece uma parte dela. Irmão, pega isso aqui. É muito comum, talvez mais comum do que você imagina. Quem te vê, quem me vê, consegue ver o potencial que a gente carrega. A gente não consegue, porque a gente tem uma limitação quando olha para nós mesmos. Então eles olham e falam, meu irmão, se não parar isso daí, eu já vi no que vai dar. José talvez ache que a parte mais incrível dele é uma capa colorida que ganhou do pai. Os irmãos sabem que a parte mais incrível dele é que eles sonham que os irmãos não sonham. A Bíblia diz que quando ele compartilha o sonho, passam a odiá-lo ainda mais. Por que já havia animosidade? Porque ele tinha uma capa colorida. Mas isso não foi motivo para ninguém matá-lo, escravizá-lo ou vendê-lo. Mas quando eles perceberam que José sonhava e eles não, quando Saul percebe que Davi tem cheiro de unção de rei e ele não mais, Icabode, a glória de Deus se foi. E quando o Icabode se manifesta, o que vai ser percebido? O cabode, o peso da glória, a presença. Quem carrega a presença é perseguido por quem não carrega ou não carrega mais. Cara, eu sinto o temor do Senhor aqui. Alguém está recebendo essa palavra? Pessoal da câmera, fica ligado. Se tiver alguém aí dormindo ou distraído, dá um zoom em mim aqui para ninguém de casa falar, meu Deus, estava... Mas eu preciso terminar o que eu comecei. Essa palavra aqui, ela é poderosa. Aleluia, bendito seja o Senhor. Aleluia. Eu sinto o temor do Senhor aqui. Aleluia. Os inimigos já entenderam o teu potencial. Agora pensa, um povo 40 anos caminhando no deserto, comendo só pão e aves.
Irmão, como é que é aquele hambúrguer do McDonald's que é com frango? É o McChicken. Você sabe que o primeiro McFish, ele começa em Jesus, né? Ele multiplica pães e peixes e todo mundo comeu aquilo aquele dia. O primeiro McChicken acontece na travessia. Os caras só comem pão, aí enjoa, fala: Senhor, o povo está enjoado de pão. Aí as aves começam a voar abaixo para que eles possam comer. Os caras só comem McChicken, irmão, 40 anos. Cansado. Poderiam ter feito a travessia em muito menos tempo, mas por desobediência acabaram vendo décadas. Uma geração nasceu no deserto, uma geração morreu no deserto. Como os gigantes de um povo que tem uma terra que emana leite e mel, que as uvas são gigantes, que tem fartura, tem medo de um povo que está cansado, caminhando há 40 anos. Tá pegando? Faz sentido? Porque não é sobre você, é sobre o que você carrega. É isso que faz o inferno te temer. É sobre o que você carrega. Você não é ninguém, eu não sou ninguém, mas a promessa que a gente carrega foi feita por alguém, e esse alguém tem que ser respeitado. Você é comum, eu sou comum, mas o Deus que nos chamou para viver algo, Ele não é um Deus comum. Eu sou ordinário, você é ordinário, mas a promessa que foi feita sobre você é a promessa de um Deus extraordinário. Você é natural, eu sou natural, mas as promessas que você carrega são promessas de um Deus sobrenatural. Vamos, alguém aqui nessa noite? Aleluia! Então eles viram o que você não viu. Vamos para a Bíblia? Josué 2:9. Olha o que a prostituta Raabe diz para eles: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e aquilo que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo da terra. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Cara, isso aqui é muito forte. Perspectiva deles: a gente está 40 anos, irmão, 40 anos, a gente está cansado, a gente está frustrado. Agora a perspectiva do povo que vai ser conquistado: irmão, faz 40 anos que a gente ouve o que o Senhor tem feito por vocês. Os meus avós ouviram o que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Os meus pais ouviram o que vocês fizeram contra os inimigos. Os meus pais ouviram quando vocês aniquilaram os reis que se levantaram contra vocês. Ou seja, de um lado tem um povo: estamos enfraquecidos há 40 anos. De outro lado tem um povo: há 40 anos nós tememos que esse dia chegasse, mas chegou o dia. O povo que Deus separou, ungiu e sustentou, chegou diante da terra prometida. Então você precisa escolher se vai ser um dos espias que volta desanimando o povo que carrega uma promessa, ou se você vai ser um daqueles poucos que voltam com uma firmeza declarando: certamente possuiremos essa terra e nós a teremos por herança, porque o Senhor que nos fez a promessa é fiel para nos sustentar até aqui e nos dará por herança uma terra que foi conquistada por Ele. Essa terra não será conquistada por nós, já foi conquistada pelo nosso Pai, e Ele nos dará por herança, porque somos herdeiros, e é melhor ser herdeiro de Deus do que ser alguém que se fez sozinho. É melhor ser herdeiro de Deus do que alguém que se construiu sozinho. Não, a melhor parte daquilo que carregamos foi estabelecida por Deus por herança. Levante as suas mãos e declare: diga: eu sou herdeiro de Deus e eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Diga: a melhor parte daquilo que eu carrego não tem a ver com o que eu vou conquistar. Diga: tem a ver com o que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Porque a minha força não está firmada na minha performance atual, mas está garantida na performance final de Jesus. O meu rei morreu de braços abertos.
entregou a sua vida e disse: está consumado. Mas ao terceiro dia, quando ele voltou dos mortos, algo novo se estabeleceu. Diga aí: dos céus veio a resposta de Deus sobre a terra. Levante as suas mãos, diga: somos a sua herança, avançaremos em fé e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos ser, alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. Aleluia. Aleluia. Alguém pode celebrar Jesus mais forte? Aleluia. 2 Coríntios 1:20. Eu vou terminar. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa noite? 2 Coríntios diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, diremos amém. O amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, porque ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como a garantia do que está por vir. Alguém pode celebrar essa palavra e dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios está dizendo: o Espírito que habita em você é a garantia do que está por vir. Cara, que dó de ter que pregar isso rápido, mas alguém está pegando isso aqui? O Espírito que foi colocado em vocês é a garantia do que está por vir. Qual que é a tua garantia, Fernandes? O Espírito que foi depositado em mim. Qual que é a tua garantia? O Espírito que foi depositado em você. Pastor, mas eu estou me sentindo tão fraco. Irmão, talvez eu seja o homem mais fraco dessa sala hoje. Diante de Deus eu te falo, eu sou o homem mais fraco dessa sala. Mas a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. É na minha maior fraqueza que Deus está revelando a maior força. Tem dias que Kezinha vê o que está acontecendo, o que se passa, o que fazem. Ela fala: não sei como é que você está conseguindo, amor. Eu estou no meu pior momento, eu estou enfraquecido, mas eu estou vivendo a maior expressão da fortaleza de Deus em mim. Por quê? Porque o Espírito de Deus em mim é a garantia do que está por vir. Faz sentido? Falei com o time hoje na vinda para cá. Segura aí, meu lindo, me ajuda. Falei com o time na vinda para cá. Eu falei: time, eu preciso de cobertura. Eu só tenho 2 frases, não tenho sermão e o dia hoje foi mal. Aí o time já conhece, falaram: então hoje vai ser extraordinário. Todas as vezes que eu estou moído, Deus faz a partir dos restos, a partir das ruínas. Como Esdras 3, o povo voltando para uma terra destruída, mas eles pegam as ruínas e usam ela como matéria-prima para reconstruir o altar e começam a adorar a Deus no meio de uma terra devastada. Assim tem sido a minha estação, reconstruindo o altar de adoração, voltando à essência em muitas coisas, tendo a oportunidade de fazer algo diferente, novo, sem resquícios. Por quê? Porque tudo que eu tenho são as ruínas do que vivi e construímos. Mas é a melhor matéria-prima para reconstruir e recomeçar. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus está fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Aleluia. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participemos da sua glória. Hebreus 10:23. Apeguemos-nos com firmeza àquele que prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Me ajuda a pregar, fala com 5 pessoas aí: Deus é fiel. Ministra sobre alguém aí, fala: irmão, Deus é fiel. Nunca se esqueça disso, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E eu finalizo aqui, Salmo 119:50 diz: e esse é o meu consolo, no meu sofrimento a tua promessa me dá vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Aleluia, aleluia. Pai, no meio dos nossos piores dias,
recebemos vida a partir das promessas, porque a tua herança que nos garante, e é o teu Espírito depositado em nós, Jesus, que nos mantém de pé, é Ele quem sustenta. Quando a gente é fraco, nós vemos a tua força se revelar. Quando somos confundidos, é que a gente vê a tua sabedoria nos aconselhar. Quando somos cercados, é que vemos o teu cuidado e o seu livramento operar. Porque de todos os lados somos cercados, mas sabemos que mesmo que venham contra nós por um caminho, por 7 caminhos os nossos inimigos fugirão. Sabemos que mesmo que hajam palavras malditas, setas, dados, sabemos que mesmo que hajam levantes, estratégias, mesmo que hajam mesas malditas que talvez se levantem contra nós para tentar gerar em nós cansaço, apatia, abatimento, Jesus, seja política, lobby, seja um sistema religioso, sejam homens, seja vaidade, sejam doenças, Jesus, sejam palavras de médicos, sejam talvez traumas de infância, seja o que for, venha de onde vier, cremos que o selo do teu Espírito é a garantia de nosso futuro desejável. A tua palavra diz que o Senhor bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Por isso, Pai, nós clamamos e receberemos do Senhor resposta. Por isso, Pai, nós nos humilhamos, porque a tua palavra diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Por isso, Pai, apresentamos ao Senhor toda a semente de humilhação como uma semente poderosa, porque a tua palavra diz que é no lugar da vergonha que opera a dupla honra. Por isso, Pai, nós nos ajuntamos não como aqueles que olham para os inimigos e desanimam, não. Nós somos daqueles que trazem à memória a promessa, aquilo que dá esperança, e avançam em fé, porque certamente, sim, certamente o Senhor operará maravilhas, milagres, e Ele nos fará justiça, e Ele abrirá espaço, e como Isaac nós declararemos: prosperaremos nessa terra, porque o Senhor nos abriu espaço. Pai, eu declaro paz que excede todo entendimento. Pai, nós declaramos pão que desce do céu, maná de Deus, cuidado de Deus, óleo fresco, vinho novo, porque ainda esse ano, levante as suas mãos, declaro com autoridade, diga: eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, que eu e a minha casa pertencemos ao Senhor e serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Diga: e ainda esse ano viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Ele é o Pai da eternidade. Bom, olha para mim, guarda isso aqui. Tem alguém aqui que enfrenta a ansiedade? Eu vou te dar uma chave que vai mudar a tua história. Como Jesus consegue dormir em meio a uma tempestade? Qual é o segredo? Qual é o princípio? Qual é a chave? A gente aprende algo inclusive nesse dia com Jesus que é poderoso demais. Irmão, guarda isso aqui. Jesus estabelece um princípio: só pode dominar tempestades quem consegue dormir em meio a elas. Você só vai dominar os inimigos que não roubam o teu sono, porque a partir do momento que eles te amedrontam, você saiu desse lugar de autoridade. Por que Davi derruba um gigante? Porque a despeito do que todos os soldados pensavam sobre aquele homem, Davi foi o único que olhou para ele e viu a ausência de aliança. Davi olha para ele e fala: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse homem que não caminha debaixo de uma aliança de Deus, provocando aqueles que foram chamados por Deus? Se você olha para os seus inimigos de uma forma mais elevada do que eles são, você sempre vai achar que não vai conseguir vencê-los. Mas se você olha para os seus inimigos do tamanho que de fato eles são, você não vai ter dúvida: Jesus já venceu cada um deles por mim. Jesus, ele acalma a tempestade, mas antes ele dorme no meio dela. Você só vai dominar tempestades que você consegue dormir em meio a elas. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Mas tem um princípio nisso. Ele é o Pai da eternidade. Ele é onisciente. E Ele conhecia toda a palavra.
Ele é o verbo, Ele é a palavra. Você está comigo? Então o Pai já havia dito que Ele seria morto numa cruz. Dani, o Pai já tinha dito: você vai ser enviado e você vai ser feito maldito no madeiro, Bia. Então quando existe uma tempestade, eu imagino Jesus olhando para as ondas e Ele fala: meu Pai já disse que não é afogado que eu vou morrer. Então hoje não é o meu dia. Quando você conhece o seu futuro, você não fica angustiado durante os processos do seu tempo presente. Por quê? Porque você já ouviu de Deus a última palavra a seu respeito. Irmão, pega isso aqui. Jesus trabalhou com algo que não é uma coincidência. Jesus trabalhou todos os dias com os mesmos elementos que o crucificariam. Jesus era carpinteiro, Jesus era construtor. Ele trabalhava com prego, Ronaldo, ele trabalhava com martelo, ele trabalhava com madeira. Pega isso aqui, irmão. Quantos aqui creem que de fato Jesus sabia que a cruz o aguardava? Quantos aqui entendem que a cruz não foi um problema, a cruz era a promessa? Quantos aqui então entendem que todos os dias Jesus trabalhou com os elementos que daqui a algum tempo iriam crucificá-lo? Forte, né? É como você saber que você vai ser cerrado no final da sua história e você trabalhar numa indústria de serras. Todos os dias você está lidando com algo que em algum momento vai te ferir. Prego, martelo e madeira. Mas não existe um relato de Jesus ansioso ou angustiado, senão no seu momento final. Por quê? Porque quando a gente caminha debaixo do Pai da eternidade, a gente não fica ansioso ou preocupado com momentos futuros, porque a gente sabe a quem o futuro pertence. Eu vou falar isso de novo. A Bíblia diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Quando você confia no Pai da eternidade, você sabe: meu amanhã vai ser melhor que hoje. O meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque o Deus da minha história de ontem é o Deus da minha história hoje, e Ele está desenhando o meu futuro também. A palavra de Deus diz, eu não lembro qual o Salmo 139 diz: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer um deles existir. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu preciso finalizar aqui. Eu vou falar de novo para alguém pegar essa deixa. Eu preciso finalizar aqui. Vocês são muito espontâneos. Não, gente, é sério, eu preciso finalizar aqui. Quarta característica, alguém está comigo ainda? Diga amém. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. O louvor pode ir subindo, para parecer que a gente está terminando. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. A palavra príncipe, Rafa, significa no latim príncipes, ou seja, o primeiro, o que vai à frente. Bom, olha para mim. Você sabe o que é um príncipe? É alguém que se antecipa, é alguém que é primícia em algo, é alguém que é a primeira parte, é alguém que vai à frente. A Bíblia não diz apenas que Ele é a paz, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Por que Ele é o príncipe da paz? Porque quando Ele chega primeiro, a paz se estabelece e vem logo em seguida. Vamos pegar isso aqui em nome de Jesus. Quando Jesus entra na sua casa, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na tua empresa, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na sua família, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Quando Jesus entra na sua vida, a paz de Deus acompanha a pessoa de Jesus. Todos os lugares que a gente não tem experimentado paz são lugares que a gente ainda não deu para Ele o governo. É impossível entregarmos para Ele o governo de alguma área e essa área não ser repleta de paz. Agora tem uma chave aqui, alguém quer pegar? Diga amém. Bill Johnson diz que para experimentarmos a paz que excede o entendimento, a gente precisa abrir mão do direito de entender. Vou falar de novo. Para você experimentar a paz que excede o entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. Tem áreas que a gente não consegue viver em paz, porque a gente ainda quer entender tudo, como vai ser, de que forma vai ser, e isso consome você.
como vai ser, de que forma vai acontecer, a porta vai se abrir, será que o contrato vai assinar, irmão? A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Recebe isso em nome de Jesus. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. A palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Irmão, Ele é o príncipe da paz. E a gente vai terminar esse culto. Eu quero ministrar a paz de Deus sobre você. E a gente vai receber testemunhos nos próximos dias de pessoas que venceram a ansiedade, pessoas que venceram a depressão, pessoas que estão dormindo como nunca antes. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus vai inundar a tua mente com paz. Deus vai inundar a tua casa com paz. Deus vai inundar os teus negócios com paz. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele é o príncipe da paz. É impossível a pessoa de Jesus chegar e a paz não acompanhá-lo, porque paz não é o que Ele faz, paz é quem Ele é. Milagres não são o que Ele faz, milagres são parte de quem Ele é. Cura não é só o que Ele faz, cura é parte de quem Ele é. Alguém comigo aqui? Prosperidade não é o que Ele faz, prosperidade é quem Ele é. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz, Ele é provisão, Ele é o que é. Então tudo que falta em você escorre de Jesus. E eu não sei o que te falta, eu não sei o que você precisa, mas Deus está dizendo para pessoas aqui nessa manhã: filho, o que queres que eu te faça? Apresenta para Ele com humildade a tua necessidade, porque Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então fica de pé no seu lugar, e eu vou finalizar declarando Colossenses 1:12. Levante suas mãos, feche seus olhos. Você que está online em qualquer lugar do mundo, somos mais de 30 nações, 17.500 famílias. Eu quero te convidar no teu lugar, aonde você estiver, a fechar os seus olhos. Kuwait conectado, Catar, Nigéria, Irlanda, Aruba, Itália, Eslovênia, Macedônia. Feche teus olhos em nome de Jesus. Colossenses 1:12. Instrumental, pode fluir, flua comigo. A palavra de Deus diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, através do seu sangue derramado na cruz. Em outras versões a Bíblia diz: estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Alguém pode declarar isso de olhos fechados, de mãos levantadas? Diga: Pai, nessa manhã, diga: eu recebo a paz de Deus, que excede todo entendimento. Diga: eu sou guardado, blindado, protegido, lavado pelo seu sangue. Diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa viveremos cada promessa, viveremos milagres, teremos novos testemunhos. Nos próximos dias nós veremos a sua mão fazendo coisas novas. Pai, eu declaro sobre cada vida aqui, sobre cada família aqui, nós declaramos a paz que excede todo entendimento. Pai, nós declaramos pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos dos céus e não da terra. Pai, eu declaro a revelação de quem o Senhor é sobre cada um de nós. Quanto mais a gente entende quem o Senhor é, mais o Senhor vai nos levando a lugares altos. Jesus, levanta uma igreja poderosa, levanta uma igreja gloriosa, levanta uma igreja que não pede favor, que não pede emprestado, que não recua diante dos avanços das trevas, mas que avança contra elas, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Levanta famílias guardadas, ungidas e que sabem o que carregam. Jesus, levanta uma igreja que não abaixa a cabeça para nenhum inimigo ou para nenhuma retaliação. Nós só nos curvamos diante do Senhor, nós só nos prostramos diante do Senhor,
Senhor, nós declaramos, ainda esse ano 2024, viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. O tema da mensagem de hoje é o poder da pressão. Alguém pode celebrar Jesus comigo aqui nessa noite? Eu sei que essa mensagem vai fazer sentido só para umas 10 pessoas aqui. A maior parte de nós não vive pressão. A maior parte de quem está aqui nessa noite tem um casamento dos sonhos, o trabalho dos sonhos, e caminha de nuvem em nuvem, de glória em glória, sem que haja resistência ou dia mal. Mas talvez umas 10 a 15 pessoas aqui saibam do que eu estou falando. Alguém já viveu debaixo de pressão aqui? A pressão é um problema para quem não entende que a pressão pode se tornar um presente. A pressão é o final da história para quem não entende que a pressão é só uma vírgula antes de Deus escrever o próximo parágrafo. A pressão é um problema para quem não consegue enxergar nada além da pressão ou depois dela. A pressão é um problema para quem trabalha com o tempo presente, está ancorado no tempo passado, mas não consegue enxergar nada em relação ao seu futuro. Mas a pressão se torna um presente para quem entende que em meio à pressão existe um novo nível de exaltação de Deus, existe um novo nível de aceleração de Deus. Vamos, alguém comigo aqui? Eu já estou vendo esposa sacudindo o marido, falando: vem, ó, isso é para você. E de verdade, isso é para você. Recebe isso no teu espírito em nome de Jesus. Se você tem sido pressionado, se algumas coisas têm tentado te fazer desanimar, se você se sente até sufocado em meio a alguns desafios, batalhas, levantes, eu vim aqui em nome de Jesus como um testemunho vivo para profetizar que o teu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu vim aqui te lembrar do que você já sabe, mas no dia mau às vezes a gente esquece. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia. Primeira verdade fundamental sobre a pressão, e os fortes entendem isso, e os meninos precisam entender para mudar de nível: a pressão é um privilégio. Fala para quem está do seu lado: a pressão é um privilégio. Você estava de manhã também, não tá? Tá com fome, irmão. O pessoal fala: pastor, você percebe todo mundo que está aqui, todo mundo, quem está bocejando, quem está recebendo, quem está conversando. Acaba o culto, eu falo: fulano estava aí, né? Eu não vi, estava na terceira fileira lá do direito. E eu amo ver o semblante mudando à medida que a palavra vai sendo liberada. Tem gente que chega aqui de mau humor, braço cruzado, daqui a pouco está se prostrando, chorando. Eu amo ver Jesus mudando a sua feição, porque isso é uma expressão do teu interior. Às vezes demora mais para a gente ver do lado de fora o que está acontecendo do lado de dentro, mas tem uma hora que não dá para você suportar. Você precisa colocar para fora o que Deus está fazendo dentro de você. Vamos, alguém comigo aqui? A pressão é um privilégio. Para pensar na pressão de estar numa corrida de 100 metros. Se você queima a largada, você está fora. Se você tem uma indisposição ou uma dor de barriga na noite anterior, você está fora. Sua performance foi comprometida. Se você se distrai, se o teu emocional é abalado, você está fora. E o mundo não tem culpa se você por 4 anos se preparou para um momento que no dia D você não conseguiu performar como gostaria, porque isso faz parte da jornada. Imagina a pressão de um atleta olímpico quando pela última vez vai ter a última oportunidade de subir no pódio. Imagina a pressão da final de uma Copa do Mundo, jogando na nação que você foi gerado. Imagina a pressão de você estar às portas de fechar um contrato que muda a vida financeira da tua família. Imagina a pressão de estar numa fila em que você vai ser entrevistado e só uma dessas pessoas vai ser chamada para o trabalho, e você sabe o quanto você precisa, você sabe como a sua família tem expectativa e tem orado para que a resposta seja positiva. Imagina a pressão de alguém que recebe um diagnóstico de que não pode gerar filhos e agora está gerando, mas sabe que o seu bebê no ventre está sendo sustentado por um fio, porque essa gravidez é de risco. Agora para pensar no privilégio que é poder gerar, mesmo anteriormente recebendo um diagnóstico de que não podia.
Imagina o privilégio de poder errar a largada, mas também ter a oportunidade de acertar e receber uma medalha olímpica, que em toda a sua geração apenas 4, 5 ou 6 foram chamados para esse lugar. Imagina a pressão de você ganhar a final da Copa do Mundo na sua nação, sendo que todo moleque que joga no campo de várzea sonhou com esse dia, mas apenas 11 estarão dentro de campo quando o apito final for dado. Irmão, a pressão existe em todo tempo, em toda área, em toda e qualquer circunstância. Então o meu bom conselho para você nessa noite é: escolha a sua pressão. Eu já vivi a pressão de receber da Kezinha a lista de compras e não ter R$1 no saldo da conta, e dizer para ela: amor, à tarde eu faço, crendo que até à tarde algum milagre aconteceria. Mas eu também hoje lido com a pressão de ter 400 pessoas contratadas no nosso staff, entre colaboradores diretos e terceirizados, em ter que lidar com 15 mil membros e toda a exposição que esse lugar coloca. Eu tenho que lidar com a pressão da gente ter um orçamento mensal de R$6 milhões e ter que finalizar o ano lidando com alguns desafios e até algumas dívidas antes da gente concluir 31 de dezembro. Mas essa pressão é gloriosa, porque eu lembro do dia em que eu chorava orando para estar em um lugar que era muito distante do lugar que Deus me colocou. A pressão é um privilégio, porque se você está num lugar que poucos estão, vivendo o que poucos vivem, entenda, você foi separado para esse tempo. Como a rainha Esté, você foi adornada para esse tempo. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou? Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te estabeleceu? Eu falei sobre isso na semana passada. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Só tem um problema de enfrentar talvez uma crise na empresa quem é empresário, só tem crise no casamento quem é casado, só tem desafios na criação dos filhos quem é pai, só tem gravidez de risco quem está grávida. Então a primeira verdade fundamental, e eu quero que você, em primeiro lugar, entenda que a pressão é um privilégio, mas eu preciso te dar um segundo passo. A pressão, ela não pode ser acumulada, porque pressão acumulada adoece. A pressão, ela precisa ser canalizada, porque pressão canalizada libera destino. A pressão canalizada levou naves tripuladas a chegarem na lua. A pressão canalizada fez com que carros de alta velocidade quebrassem recordes históricos. A pressão canalizada fez com que locomotivas cortassem o país e levassem pessoas de estado a estado. A pressão canalizada fez com que muitas coisas acontecessem, mas quando ela é acumulada, é como uma represa que em algum momento ela vai estourar, ela vai ter problemas. Se você não tem apresentado para a pessoa certa a sua pressão, você vai adoecer. Segundo a OMS, até 2030, o maior quadro debilitante da nossa geração serão doenças emocionais, quadros psicossomáticos. Segundo a OMS, até daqui a alguns anos vai ter mais gente abatida por problemas de ansiedade, depressão e as suas variáveis do que por qualquer gripe, resfriado ou flu. Irmão, precisamos entender que todos estamos debaixo de muita pressão. Se você é um político ou você é da iniciativa privada, se você é líder de ministério ou se você está sendo liderado por alguém, se você é pai ou se você é filho, está na puberdade, enfrenta bullying na escola, tem crise de identidade, ainda não entendeu sobre quem você é, se você tem sido afetado por uma ideologia de gênero que tenta colocar em crise um sexo que desde o dia em que você nasceu ficou claro para quem te viu nascer, tem pintinho é menino, não tem pintinho é menina, mas até isso está sendo relativizado. Vemos uma geração em crise, não sabe quem é, não sabe o que quer fazer, e é por isso que precisamos entender que a pressão existe, ela é um privilégio, mas ela tem que ser canalizada para o lugar certo. Se você interiorizar sentimentos, você vai adoecer. Se você começar 2025 com o remorso do ano passado ou de crises passadas, você vai adoecer. Se você quiser começar um novo ano, mas ainda carrega algumas crises antigas, você vai adoecer. O que eu preciso fazer, pastor, para liberar destino a partir da minha pressão? Você precisa usar toda a crise para que se torne testemunho. Você precisa pegar toda oposição para que se torne combustível. Você precisa listar o que te opõe e você precisa lembrar quem se opôs.
Eu já falei sobre isso algum tempo atrás. Eu estava às portas de viver um novo romper no meu ministério, e eu fui pregar para minha igreja e para os jovens da minha igreja sobre voar alto. E eu pedi para Deus uma mensagem. Ele me deu uma mensagem que começava com 3 perguntas. A primeira pergunta que Deus me fez é: André, quais são os seus limites? Anota. E eu anotei quais eram os meus limites. E logo depois ele perguntou: quem estabeleceu esses limites? E ao lado dos meus limites eu comecei a anotar quem tinha estabelecido eles. E a terceira pergunta que Deus me fez explodiu a minha mente, mudou o meu ministério, mudou o meu ritmo de aceleração, mudou a minha casa. Deus disse: se não fui eu quem estabeleceu esses limites, por que você os respeita? Você vai perceber que a maior parte dos limites que te limitam não foram liberados pela boca de Deus. Talvez o teu limite seja a identidade, mas antes da sua identidade ser deformada ou afetada, já havia uma identidade em Jesus estabelecida. Talvez o teu limite seja a tua sexualidade, mas antes de você sofrer um abuso ou qualquer coisa que tem gerado crise na tua mente, há uma identidade estabelecida antes da tua existência. Deus te chama de quem você é antes de você se tornar. Ele te chama pelo nome antes do ventre da sua mãe existir. Talvez a tua crise, o que te limita, seja o lugar onde você nasceu, mas precisamos lembrar que Jesus, o Rei da Glória, o autor e consumador da nossa fé, ele nasceu num lugar simples, ele foi sepultado num lugar emprestado, ele não veio pronto, ele aprendeu a engatinhar, a andar, ele ia como de costume no templo, ele aprendeu sobre a teologia, mesmo sendo o verbo ouvia sobre o verbo, mesmo sendo a palavra ouvia sobre a palavra. Ele viveu processos. Irmão, Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, teve alguém que o antecedeu para preparar o caminho para si. E a gente acha que vai conseguir romper sem viver preparo, quando nem o Messias abriu mão de ter alguém que preparasse o caminho. Não é sobre o lugar que você nasceu. Não é sobre a família que você teve. Isso afeta uma parte, mas isso não vai definir o final da sua história. Eu falei sobre isso domingo passado. Rick Warren diz que somos frutos do nosso passado, mas não devemos nos tornar reféns dele. Talvez a tua criação não foi a melhor criação, mas agora você vai ter filhos, e a pergunta que você tem que responder é: que tipo de criação seus filhos vão ter? Talvez o teu pai não foi o pai mais presente, mas vai chegar um tempo, irmão, que você vai ter que trabalhar para dar conta da tua casa. E a pergunta que você vai ter que responder é: você conseguiu se fazer presente como o pai que você sempre questionou por não ser? Agora está no nosso turno. Vimos a igreja errando muitas vezes, agora nós somos a liderança da próxima geração da igreja. Precisamos agora assumir um papel de responsabilidade na construção da história. Isso gera pressão, mas que pressão gloriosa, que é poder receber de Deus a oportunidade do nosso turno fazer história com Ele, e fazemos algo que vai ecoar para as próximas gerações. Que oportunidade pegar uma criança e estabelecer nela uma visão de mundo, estabelecer nela princípios fundamentais do Evangelho, para que quando crescer não se desvie. Mas que pressão gloriosa é olhar para a aljava e ver as aljavas cheias de flechas, e entender que os meus filhos não foram feitos para serem enterrados, nem para serem guardados, mas para serem enviados, e como flechas liberadas sobre nações, serão um bom perfume de Jesus, mudando a história e perfumando as ruas da cidade. Alguém comigo aqui, diga amém. Mas que pressão gloriosa. Um menino que na rua Estados Unidos, no bairro da Célula Mater em Cabo Frio, pregava para 15, hoje tem a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de poder pastorear 15 mil. Que pressão extraordinária é estar no lugar que Deus te chamou para estar e se tornar quem Deus te chamou para se tornar. JB fala que isso é o significado de convergência. É estar onde você nasceu para estar e se tornar quem você nasceu para ser. E quando esse dia chega, a pressão aumenta. Uma das coisas que mais tem gerado em nós frustração é a ideia de que quando chegarmos em um lugar, a pressão vai diminuir. Ela não diminui, ela aumenta. Ela aumenta a intensidade de onde vinha, e ela aumenta as frentes de onde vem. Agora são mais frentes. Se você se tornar relevante, agora não é só a cobrança daquilo que você faz, mas é do que pensam sobre você. Se você se tornar alguém que é uma autoridade na área, vai ter muita gente que ainda não é, que vai tentar ganhar espaço criticando o que você pensa, fala e faz. Porque uma das coisas que mais tem crescido na nossa geração são críticos que ganham audiência, criticando quem está fazendo o que eles nunca tiveram coragem de fazer. Alguém está comigo? Diga amém.
Eu li uma frase esses dias que ela explodiu a minha mente. Nunca critique alguém que caiu de um lugar que você nunca teve coragem de subir. Uau! Mas essa é a nossa geração. Quantas vozes proféticas estão sendo caladas pela pressão do cancelamento? Se eu falar isso, eu perco o algoritmo. Irmão, se você deixa de falar o que deveria falar por medo de perder, você já perdeu e nem sabe. Deixa eu te dizer, você é uma voz que fala como um sino que está desafinado. Você precisa falar o que Deus te chamou para falar. Você precisa estar onde Deus te chamou para estar. E não é sobre cancelamento, porque não existe nada pior do que ser cancelado por Deus. Eu não sei você, irmão, mas se colocar um shadow ban na minha conta do Instagram, ou se diminuírem o alcance daquilo que eu falo nas redes sociais, isso tem um impacto, mas nada impactaria mais na eternidade do que saber que o meu nome não foi escrito no livro da vida. Há alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Então escolha a sua pressão. A pressão de uma despensa vazia é alta. A pressão de ser um empresário que precisa pagar 13º e 14º num país em que a carga fiscal é tão louca quanto a nossa, ela é grande, essa pressão. Mas eu ainda prefiro ter que pagar muitos colaboradores do que estar com a despensa vazia, orando para que Deus envie, através de alguém, um refrigério. A pressão de criar 3 filhos é grande. Tem dias que eu estou exausto. Fecho os olhos, é Benício gritando, é Cecília brigando com o Ben, é Chloinha querendo atenção, é Kezinha querendo tempo com ela. Mas eu falo, Jesus, obrigado, porque o Senhor me deu filhos e eu sempre sonhei em ser pai. Que pressão maravilhosa. Chegar cansado do trabalho, seu filho querer brincar de carrinho. Que pressão maravilhosa. Chegar do Tribunal de Justiça exausto e a sua filha querer chamego. Que pressão maravilhosa. Domingo, mesmo estando exausto, ter que preparar um sermão, se debruçar na palavra e vir aqui carregado do Evangelho, ministrar sobre alguém que espera algo de você. Que pressão maravilhosa. Irmão, literalmente os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Leves e momentâneos. Quantas vezes eu subi para pregar exausto, quebrado, à base de antibiótico, energético. Quantas vezes eu tive que tomar soro aqui entre um culto e outro lá na minha sala. Quantas vezes, mas isso não é nada. Há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, homens pregavam e plantavam igrejas a cavalo, eram perseguidos, mártires foram apedrejados. A cada tempo há uma pressão diferente, mas nós somos os trabalhadores da última hora. E é por isso que a geração antes da nossa às vezes não entende como Deus está fazendo tanto em tão pouco tempo. Somos os trabalhadores da última hora. É favor e graça, é um tempo de Deus. Os tempos estão sendo remidos como a palavra de Deus já havia prometido. Irmãos, estamos próximos do último sopro de Deus na face da terra, até que Ele venha. Há alguém comigo aqui? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Agora você imagina a pressão no dia 31. Eu falei com o time, se tem pressão antes, imagina durante. Até policiamento em torno do gerador a gente está colocando, irmão. É nesse nível de pressão que a gente está. É esse tipo de guerra que a gente está enfrentando. E se sabotarem, e se desligarem, e se cancelarem, e se fizerem. Agora, sabe qual igreja no Brasil vai ter essa pressão dia 31 de dezembro? Pela misericórdia, nesse ano, só nossa. Que a gente vai ser apresentado como primícia pela primeira vez na história. Uma virada televisionada por mais de 6 horas de transmissão ininterrupta. Escolha a sua pressão. Sabe quantos estádios foram quase fechados para a virada de ano desse ano? Tem quem diga, pastor, eu não queria estar no seu lugar. Ah, eu queria estar nesse lugar. Porque eu já tive no lugar de fazer compras e não ter dinheiro. Já tive no lugar de sonhar uma igreja e não conseguir alugar um espaço. Já tive no lugar de estar com um carro, com o IPVA atrasado, levando pastores que iam pregar na igreja que eu era líder de jovens, orando para não ser parado numa blitz. Eu lembro de uma vez que eu estava levando o pastor Costa Neto. Fernando, você pode levar ele no hotel? Posso. E eu achei que seria por Niterói. Onde que ele está? Está na Barra. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu com o IPVA atrasado, diante de Jesus, eu fui orando em línguas de Niterói até o Rio. Senhor, que eu esteja invisível aos olhos dos policiais. Eu nem orei por bala perdida e pelos inimigos, irmão. Eu estava preocupado, era de parar numa blitz. Que eu falei, imagina se a polícia me para. Hein, Danilo, se eu sou rebocado, que vergonha. Diante de Jesus, o que eu vou falar. Eu viro uma esquina, lá no Rio já, blitz. Um monte de policial, um monte de reboque do Detran. Cara, minha boca ficou branca. Eu falei, Senhor, eu orei tanto. Nem para o Senhor confundir o ex e me jogar em outro lugar. Cara,
o cara manda encostar, encosta. Aí eu, angustiado, abaixo o vidro, ele fala assim: e aí, como é que vai ser? Pastorzão. Aí eu: você me conhece? Claro que eu te conheço, pô, você que me batizou. Eu falei: ei, filhão, como é que você tá? Aí depois vai sair na notícia que o pastor deu um mau testemunho, que foi liberado. Calma. O policial nem pediu para ver o documento. Pastor, vai lá que hoje a gente quer pegar bandido. Eu falei: glória a Deus, irmão, Deus abençoe, bom trabalho. Eu sei o que é, irmão, orar para não ser pego numa blitz, servindo ao Senhor e fazendo a obra. Eu sei o que é ser caluniado por gente no Instagram falando que o seu dízimo está pagando o meu carro, mesmo sem saber que a gente tem empresas. E o primeiro CNPJ foi aberto com 17 anos de idade, que eu fui dispensado do serviço militar porque já tinha CLT, que dependia do nosso trabalho, da nossa empresa. Irmão, você sempre vai viver pressões. Você que é empresário, irmão, que montanha-russa que é ser empresário no Brasil? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tô pobre, tô pobre. Agora vai, picanha vai ficar barata. Não, pera aí. Alarme falso. Não, agora o dólar, meu Deus, 4,80. Não, pera aí, vai bater 7. Jesus. Não sei se você viu, e não é sobre política que eu estou falando sobre empresário no Brasil, amém? Tá uma guerra para ver o que bate primeiro 7, se é a gasolina, se é o dólar, eles estão se pegando faz tempo. Tô rico, tô pobre. Irmão, se você é empresário no Brasil, você é um guerreiro, você merece um troféu. Você é CLT também. Só Jesus na sua vida. Você é mãe, você merece um troféu. Não é fácil criar filhos. Você é marido, irmão, você é homem de uma mulher só. Você é fiel à tua esposa. Glória a Deus pela tua vida. Você é um remanescente nessa geração perdida. Você é professor, irmão, você tinha que ser recebido de pé e de salva de palmas toda vez que chega em casa. Tem que ficar educando o filho mais educado dos outros. Alguém está comigo aqui? Todo mundo enfrenta algum tipo de pressão. Se é músico, tem que ficar suportando o pastor que nem sabe cantar, falando qual que é a próxima música. Amém, gente? É o desabafo. Vocês estão rindo por quê? Eu não entendi. Agora é hora de vocês falarem: não, pastorzão, não, tamo junto. Amém. Escolha sua pressão. Tudo exerce pressão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu tenho 15 minutos. Alguém consegue ouvir mais 15 minutos dessa mensagem? Diga amém. 11 mil famílias online. Você pode celebrar mais de 10 nações conectadas com a gente. Espanha, Moçambique, Suíça, Austrália, Itália, Suécia, Angola, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Fala comigo, a pressão é um privilégio. O que a pressão faz, pastor? A pressão gera aceleração. Olha para mim. A pressão te acelera. Se você quer ir rápido em 2025, muito cuidado com o tipo de oração que você faz. Porque eu tenho profetizado que viveremos 10 anos em um. Mas se você quer viver 10 anos em um, vem o pacote. Irmão, 10 anos de crescimento em um é como você no dia que casou com a tua esposa. A tua sogra faz parte do pacote, amém? O teu cunhado faz parte do pacote. Você quer 10 anos de crescimento, você vai ter 10 anos de luta, de levante, de tribulação. Isso faz parte do pacote. Muitas vezes a gente quer ter uma fé seletiva. A fé seletiva abraça a glória de uma vitória, mas não quer ser exposto ao desafio de uma batalha. A fé seletiva quer viver a bênção de ser comunidade. A palavra de Deus diz: plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Mas não quer viver o discipulado e não quer ser alinhado, ou exortado ou submisso. A fé seletiva quer a melhor parte de todas as coisas. Mas eu vim aqui para te lembrar que você precisa entender que nem tudo são flores. 2025 eu tenho profetizado, é o ano da aceleração de Deus. 2025 é o ano da provisão sobrenatural. 2025 é o ano da expansão geográfica. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Irmão, guarda o que eu vou falar. Eu estou profetizando aqui. Estamos debaixo de uma unção de conquista. Os próximos 5 anos é a palavra que eu recebi: aonde colocarmos a planta dos nossos pés, se reivindicarmos, o Senhor nos dará por herança. A palavra de Deus diz: pede-me e eu te darei nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Pai, nós te pedimos, nos entrega São Paulo por herança, para que possamos proclamar o teu evangelho e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, para que enfermos sejam curados, cativos sejam libertos, para que homens que estão pensando em tirar a própria vida entendam o chamado que têm e o nome que carregam no teu reino. Pai, nós declaramos: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui diga amém. Aleluia.
a pressão gera aceleração. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você sabia, Lagoinha Alphaville, que a pressão é um dos maiores catalisadores de crescimento da igreja? Tem um historiador, não era cristão, se chamava Flávio Josefo, e em um dos seus registros históricos ele fala que cada gota de sangue de um cristão que caía sobre a face da terra era como uma semente do evangelho. Quanto mais perseguiam a igreja, mais ela crescia. O primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado e a glória de Deus brilhava sobre a sua face. Acharam que iam parar a igreja quando ela começou a se reunir em lugares escondidos. A igreja começou a cultuar de forma subterrânea. Existem hoje na China milhares de igrejas subterrâneas que adoram a Deus em secreto. Hoje pela manhã tinha família da China conectado com a gente. De vez em quando algumas famílias de lá postam a Bíblia na língua deles, a Bíblia em mandarim, a Bíblia em outras línguas, e eles assistem de lá via VPN. Eu não sei como é que eles fazem para conseguir acessar, mas eles assistem, eles cultuam. Existem milhares de pastores na China pregando o evangelho. Existe algo que nós chamamos de janela 1040. É um lugar na geografia do planeta Terra em que os regimes, sejam militares ou políticos, perseguem a pregação do evangelho. Pastores são enforcados, apedrejados, perseguidos porque pregam a mensagem. Mas existe um fenômeno. Em todos esses lugares, a despeito da perseguição, a igreja de Jesus só aumenta, só cresce, não para. Tacaram fogo em um bairro inteiro na tentativa de criar uma animosidade entre o povo e os cristãos. Nero incendiou um lugar para começar uma perseguição. Os cristãos, eles foram empalados, em alguns momentos da história foram usados como matéria-prima para tochas humanas que iluminavam a cidade. Foram lançados aos leões. Quando a gente lê a história de Daniel, a gente precisa entender que no Coliseu isso aconteceu várias vezes. Cristãos eram despedaçados, destroçados como parte do entretenimento do povo. Mas onde nós estamos? Estamos em 2024, podemos pregar livremente o evangelho no Brasil e em vários outros lugares do mundo. E por mais que haja perseguição, a igreja de Jesus não para. Ela é imbatível, ela é inabalável, ela é invencível, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E é isso que eu profetizo sobre você. À medida que você caminhar debaixo de uma palavra de Deus, por mais que haja resistência, não há quem possa resistir um homem que caminha debaixo de uma palavra de Deus. Você e a sua casa permanecerão inabaláveis. Eu declaro em nome de Jesus livramentos de Deus sobre a tua casa. Deus guardando a tua entrada, Deus guardando a tua saída. O sangue do Cordeiro que lavava os umbrais das portas no passado, para que o anjo da morte não entrasse. Eu declaro em nome de Jesus lavando você do alto da cabeça à planta dos pés. Seja do teu trabalho, na tua empresa, seja onde for, aonde os seus filhos forem, nós declaramos em nome de Jesus livramentos de Deus. Você guardado, escondido, protegido, selado, ungido. Aonde você for, se sentirá um cheiro de óleo fresco, um bálsamo sendo derramado sobre a tua cabeça, pensamentos sendo desacelerados, a sua mente sendo alinhada, o seu coração sendo alinhado ao coração de Deus, a sua agenda sendo alinhada à agenda de Deus. Em 2025 eu profetizo, eu declaro, você não vai correr atrás do vento, você não vai gastar tempo com coisas que não são de Deus para você. Você vai ser assertivo. Receba espírito de sabedoria, excelência. Você e a tua casa correrão e não se cansarão. 2025 nós declaramos pelos olhos da fé, já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Isaías 40:22 diz assim: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que a palavra está dizendo é que tem batalhas que a gente olha da terra e a gente acha são invencíveis. Olha para mim. Homens poderosos que a gente olha da terra e a gente fala são intransponíveis. Esse homem é forte demais, essa muralha é alta demais, essa tempestade é forte demais. Mas a Bíblia está ressignificando algumas coisas, dentre elas o tamanho do Deus que a gente serve. A Bíblia fala que Ele olha
Ele olha sentado no seu trono e ele vê todas as coisas na terra como se fossem gafanhotos. Aquilo que parece impossível para a gente, Deus olha e para ele não é mais uma questão de impossibilidade. Basta uma palavra dele e o mar se abre para o povo passar. Basta uma palavra dele e o fogo não te queima e a espada não te fere. E eu acredito que o motivo pelos quais muitas vezes a gente fica angustiado é porque a gente está olhando demais para os nossos gigantes e a gente está olhando de menos para as nossas promessas. Eu amo essa frase do Max Lucado. Eu já falei tantas vezes que já dá até para eu requisitar a autoria dela. Ele diz que se olharmos para os nossos gigantes tropeçaremos, mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes é que tropeçarão. Alguém está comigo? Diga amém. Gênesis 50:20 fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, uma das coisas que a pressão gera em você é a maturidade. A pressão transforma meninos em homens. Vamos ser sinceros, tem pressões que há 10 anos atrás tirariam teu sono, hoje elas nem te incomodam mais. Tem pressões que há 5 anos atrás elas te deixariam em crise, hoje elas nem te preocupam mais. Igreja, entende isso. A verdade é que Deus não apequenou os nossos gigantes, Deus agigantou os seus heróis. Os seus gigantes não estão menores. Você que está mais forte, você que está mais preparado, você que está mais fortalecido, você que não é mais como era, não se move como se movia, não pensa como pensava. Paulo fala: quando eu era menino eu pensava como menino, eu agia como menino. Não somos mais meninos na fé, nós fomos feitos filhos de Deus, homens de Deus. Caminharemos pela fé, romperemos pela fé, nos moveremos pela fé. Alguém comigo aqui diga amém. O Charles Spurgeon diz algo que eu acho que tem muito a ver com o momento atual da nossa igreja. Charles Spurgeon, ele diz assim: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Irmão, entende isso? Não somos caramelizados, o evangelho não é adocicado, e é por isso que o mundo quer nos cuspir. E de fato somos uma denúncia. Um homem fiel dentro de uma empresa em que todos os homens são, como é que eu posso usar um termo sem ser muito chulo? Adúlteros é muito leve, eu queria ir um pouco mais fundo. Corruptos também está. Você vai entender, amém? Pensa em algo que não pode ser falado de púlpito. Você é uma denúncia. Todos os seus amigos estão naquele grupo de WhatsApp que tem fotos, você já sabe qual tipo, e você é o único que não está lá dentro. Você é uma denúncia. Irmão, vou falar algo que tem até viralizado em corte de WhatsApp, de podcast, muita gente tem falado sobre, mas a gente precisa entender que isso é uma verdade. Você tem que ter dificuldade de ter sócios que são adúlteros. Se ele não honra o juramento que fez no altar diante das testemunhas que ele mais ama, você acha que ele vai honrar a sociedade que fez com você? A gente precisa ressignificar algumas coisas. Você é uma denúncia, você é a luz do mundo, você dissipa as trevas, você é sal da terra, você tempera e muda os lugares onde você entra. Você não é quem você era, você não pode fazer o que você fazia. Ei, irmão, você é diferente, ou pelo menos deveria ser. Alguém comigo aqui, diga amém. E quando você decide ser diferente, isso exerce pressão. A Bíblia fala: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala para quem está do seu lado: você não é um caramelo, lindão. Você é salgado, você é luz, você é filho. E aonde você chegar, algo tem que acontecer.
Vamos, profetiza para alguém perto de você. Algo vai acontecer na tua casa esse ano. Algo vai acontecer na tua empresa esse ano. Algo vai acontecer no teu ministério esse ano. Algo vai acontecer em Barueri, São Paulo, Brasil nesse ano. Algo vai acontecer. Vamos lá, Goiânia, declare com autoridade. Algo já aconteceu. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo 4,17 diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos, levante as suas mãos, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Feche teus olhos. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Salmo 126, 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Josué 1,9: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos 27: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 33, 18 diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firmam na esperança do seu amor, para livrá-los da morte e para garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, e nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Salmos 28,7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 37,3 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá, e Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia ficará claro que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 34,4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações, porque o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Então provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nessa noite? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Você que tem enfrentado pressões e parece que vai sucumbir a elas. Pressões na família, pressões no trabalho, pressões na tua identidade. Eu vim aqui só para te lembrar que se você fixar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, vai ficar tudo bem. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Os olhos dele estão sobre toda a face da terra. Ele recompensa a cada um segundo a sua semeadura. Ele leva à sua presença em juízo cada palavra contrária liberada sobre mim. Ele quebra toda arma forjada contra mim. Ele dissipa trevas que avançam contra mim, porque sobre os filhos de Deus há uma proteção de Deus. Você é dele e o inferno não toca. Você encontrou um refúgio, uma fortaleza, um socorro presente na hora da angústia.
Você está escondido em uma torre forte, e agora para tocar em você precisarão tocar no Deus que te cobre. Para ferir em você precisarão ferir o Deus que te guarda. Você está no lugar mais seguro que poderia estar, correndo riscos com Deus. Você vai aprender a acalmar tempestades. Você vai aprender a derrubar gigantes. Você vai aprender a enfrentar o poder do fogo, mas não se engane, Deus não vai tirar os gigantes, a tempestade e o fogo. Você vai aprender a romper com ele, vencer com ele. Deus não quer infantilizar a sua igreja, removendo da nossa jornada a oportunidade de testemunhos de fé. Não. Deus quer amadurecer a sua própria igreja, dando no meio desses desafios testemunhos do Deus do livramento, o Deus do escape, o Deus do socorro, o Deus da última palavra, o Deus que te viu quando ninguém via, o Deus que fez o que ninguém poderia fazer. Então feche teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai, eu declaro sobre cada homem, cada mulher nesse auditório, sobre cada família representada, sobre cada nação conectada, o teu bálsamo sobre nós nesses dias, a tua bênção sobre nós nesses dias, o teu livramento sobre nós nesses dias. Nos livra de todo acidente, seja terrestre, seja aéreo. Jesus, nos livra de todo homem mau, todo homem sanguinário. Nos livra, Jesus, de estratégias do inferno. Nos livra, Jesus, de alianças que vieram em teu nome, mas não foi o Senhor quem fez. Nos livra, Jesus, de homens e mulheres que sentam na nossa mesa, mas em outras mesas eles nos almoçam e nos jantam. Nos livra, Jesus, de amizades, lugares, ambientes, Pai, de coisas que até aqui nós nos alegrávamos, mas a partir daqui entendemos: o Senhor não tem mais para nós. Era assim, não é mais. Fazíamos assim, não fazemos mais. Pensávamos assim, não pensamos mais. Pai, eu abençoo e declaro em nome de Jesus um escape vindo sobre cada homem e mulher debaixo de pressão nesses dias. Que a gente possa correr a corrida certa, que a gente possa lutar as batalhas certas e que a gente possa se mover debaixo da pressão que libera o nosso destino. Que ninguém aqui gaste tempo construindo castelos de areia ou correndo atrás do vento. Pelo contrário, que a gente construa aquilo que o Senhor nos chamou para construir, corra para os lugares que o Senhor nos chamou para correr. Jesus, que muralhas sejam reconstruídas como foram no tempo de Neemias. Jesus, que homens inquebráveis se posicionem como no tempo de Daniel. Jesus, que grandes sonhadores possam ser levantados nesses dias como foi no tempo de José. Pai, que homens de fé se movam em meio a desertos e prosperem no meio do caos, e que gerem vida em lugares de escassez como foi no tempo de Abraão. Pai, levanta homens e mulheres que trarão novos testemunhos daquilo que o Senhor ainda faz na face da terra. Dá escape, envia socorro, envia resposta, responde as nossas inquietações. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.